Olá, aqui é George Marmelstein e mais uma live de quarta, desta vez excepcionalmente gravada, mas mantendo o compromisso de estar aqui com vocês toda quarta-feira, toda semana, para compartilhar um pouco das minhas angústias, inquietações, curiosidades sobre esse fascinante e maravilhoso mundo da inteligência artificial, sobretudo aplicada ao direito, né? E a minha ideia aqui com esse espaço é que ele funcione como uma espécie de momento terapêutico, uma espécie de terapia intelectual em que eu vou trazer para cá um pouco das minhas inquietações, das minhas angústias, de modo mais espontâneo, né, para que eu possa me motivar a continuar é, me atualizando, né, sobre o que está acontecendo, porque está muito rápido e, portanto, você tem que estar sempre muito motivado para acompanhar essas novidades, senão você perde o trem. E também, né, tanto para atualizar vocês que querem, né, informações de primeira linha, informações de qualidade, conhecimento de qualidade, e empolgar também um pouco vocês, mostrar as potencialidades desse universo fascinante e assombroso da inteligência artificial generativa aplicada ao direito. Hoje, em particular, eu vou trazer para vocês algo que está, no momento, me inquietando, gerando uma certa ansiedade, uma certa apreensão, porque eu tenho tentado explorar o máximo dessa ferramenta e ela é uma ferramenta realmente disruptiva, que se chama Deep Research, não é o DeepSeek, é Deep Research. É uma ferramenta de pesquisa profunda que vários modelos estão adotando. Começou com o ChatGPT em 2025, agora no início do ano, o ChatGPT lançou o Deep Research para a versão Pro, a versão paga mais cara que tem. Hoje já está mais popular, digamos assim, né? Quem tem a versão paga, o Plus, já tem acesso a algumas, com limitações, ao Deep Research da OpenAI, mas na esteira da OpenAI, outras também lançaram. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar claro, né? No ChatGPT, a ferramenta Deep Research se chama Investigar, esse botãozinho aqui que você aperta, e a gente vai já mostrar ele em ação, né, como funciona. Hoje é a melhor ferramenta de Deep Research, né, mas é a mais demorada também, é que tem o maior tempo de pesquisa, de latência, que a gente chama, que é o tempo de dar a resposta. Mas nós temos também ferramentas gratuitas muito boas, como por exemplo a do Gemini, né, que o Gemini lançou também agora recentemente a ferramenta Deep Research, e o Google é expert em pesquisa. Então é de se esperar, né, e de fato isso corresponde às expectativas, é de se esperar, de, é de se esperar que o Google tenha uma excelente ferramenta de busca, sobretudo de busca profunda, e a gente também vai testar essa ferramenta que nesse caso é disponível para quem quiser utilizar gratuitamente. Temos o Perplexity, que também é uma ferramenta que despontou aí na parte de busca, de pesquisa, e ela trouxe também essa novidade. Não é tão boa quanto a Gemini, que por sua vez não é tão boa quanto a da OpenAI, mas é bem razoável, sobretudo porque é gratuita e sobretudo porque a resposta é bem mais rápida. Você consegue ter um acesso a um relatório bem completo, bem amplo, rápido, né, com bastante profundidade. E nós temos o Grok também aqui, né, que tem a sua ferramenta de Deep Research. Ainda não está tão boa, mas é bem razoável e também é gratuita. Portanto, várias ferramentas gratuitas que cumprem esse papel do Deep Research. Hoje, a melhor ainda é do ChatGPT, nessa ferramenta em particular, mas essas outras ferramentas não deixam a desejar. Sobretudo por serem gratuitas, é possível extrair muito delas. E o que é exatamente o Deep Research? Deixa eu passar agora para outra tela, que eu vou passar aqui para o contexto. O que é exatamente o Deep Research? O Deep Research é, são multiagentes responsáveis, especializados em realizar pesquisas profundas, gerar um relatório, gerar uma resposta ampla a partir da pesquisa profunda que ele fez, dando atribuição de fonte, ou seja, indicando exatamente de onde ele tirou essa informação. E aqui a gente precisa dar um passo para trás para entender um pouquinho a lógica dos LLMs. Né? O LLM é um modelo, né, um modelo simples de LLM, é um modelo que é especializado em gerar textos, em continuar um texto iniciado pelo usuário. Então, se o usuário coloca, por exemplo, escreva um texto sobre liberdade de expressão,
o modelo vai dizer: liberdade de expressão é um direito fundamental previsto na Constituição. Dentro do modelo, ele não tem base de textos. Ele não tira esse texto que ele gera de outros textos. Ele tira esse texto de um cálculo probabilístico, um cálculo matemático, em que ele vai tentar adivinhar, vai tentar escolher a próxima palavra dentro de uma probabilidade semântica de fazer sentido com base no que ele viu no passado, com base nos textos que ele aprendeu no passado. Mas ele não está ali consultando um texto. Ele está gerando um texto com base em probabilidade semântica. É semelhante ao que o ser humano também faz. Se eu peço para você, né, me fale sobre liberdade de expressão, provavelmente você vai escrever algo como a liberdade de expressão é um direito fundamental que está lá na Constituição. Você começa a falar e as expressões, as palavras que você vai escolher para continuar o seu texto não são fruto de uma reprodução de algo que você leu. Você não está ali memorizando um texto que você viu e regurgitando e reproduzindo literalmente aquilo que você acabou de ver. Você está criando, né, algo novo baseado em algo que faça sentido semântico. Né? Você vai criar um texto inédito, novo, da sua cabeça, e é mais ou menos o que a máquina faz. Só que aqui a gente tem que explorar um componente de um pouco de complexidade em relação a isso. Porque hoje, essas ferramentas, esses modelos, elas têm 3 fontes de conhecimento. Elas podem tirar a resposta dela, podem gerar o texto a partir de 3 fontes de conhecimento. Primeiro, elas podem tirar do próprio conhecimento parametrizado, que é isso que eu acabei de falar, né? Que não é uma base de texto, são parâmetros numéricos que vão ajudar a máquina a prever a próxima palavra dentro de uma sequência que vai sendo construída gradativamente. Então essa é a primeira fonte de conhecimento, é o conhecimento parametrizado, o conhecimento interno da máquina, fruto do treinamento dela. Nós temos o conhecimento que o usuário anexa ou que o usuário coloca no próprio prompt, no seu comando, na sua solicitação. Então eu posso, por exemplo, pedir para ela escrever um texto sobre liberdade de expressão e copiar um artigo científico sobre liberdade de expressão, e aí nesse caso ela pode se basear nesse artigo científico para gerar o texto, parafraseando o texto, tirando ideias do texto ou até eventualmente citando trechos daquilo que a gente colocou no nosso prompt ou no nosso anexo. Né? Aqui o usuário ele tem duas possibilidades de entregar, né, conhecimento para a máquina. O usuário ele pode colocar o conhecimento dentro do prompt, né? Dentro da sua solicitação ele já coloca o conhecimento, ou o que é mais prático, né, o que geralmente se faz, é anexar o conteúdo que você quer trabalhar com ele. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com processo judicial, e a máquina não sabe nenhum processo judicial, ela não tem no conhecimento parametrizado dela nenhum conhecimento sobre os processos novos. Para isso, a gente tem que alimentar a máquina, tem que entregar para a máquina esse conhecimento, né, o que é o caso, para que ela possa gerar a resposta a partir dali. Então, esse é a segunda situação, né? A primeira situação é o conhecimento parametrizado, o segundo é o conhecimento anexado, inserido, entregue pelo usuário. E nós temos uma terceira fonte de conhecimento, que é onde vai entrar o Deep Research, que é de consultas a bases online, né? Consultas à internet, consultas a APIs que o usuário entrega para a máquina, mas que no caso do Deep Research é consulta na internet. Nós temos aqui nesse caso, né, 2 mecanismos de buscas. A busca simples, e aí se você vier aqui no Google, né, no ChatGPT, nós temos esses 2 botões, o buscar e o investigar. O buscar é a busca simples, é como se eu estivesse pedindo para o modelo, eu quero saber quanto é que foi o jogo do Flamengo ontem, né? Vamos fazer essa pergunta. Quanto foi, qual foi o placar do último jogo do Flamengo? Então, nesse caso aqui, ele vai consultar uma busca simples à internet, vai encontrar ali 2 ou 3 resultados, vai criar um contexto textual, né, para conseguir responder aquilo ali e vai dar a resposta. Isso é uma busca simples. É uma busca que é mais ou menos uma consulta rápida na internet, né? Então ele colocou aqui que o último jogo do Flamengo, né, foi contra o Fluminense e o Flamengo venceu por 2-1. E as fontes estão aqui, né? As fontes que ele colocou, veja que ele colocou até
bastante fonte, né? Ele foi ali para uns cinco sites mais ou menos, né? Inclusive para a Assembleia Legislativa, não sei por que ele foi para essa, mas e aqui tem um detalhe, né? Que essas fontes que ele busca geralmente são aquelas que aparecem em primeiro lugar nos rankings dos mecanismos de buscas tradicionais, como Google, né, ou como Bing, né? Então, esse é o mecanismo de busca simples. E nós temos o Deep Research, né? O Deep Research, que nesse caso vai ser a busca profunda, a busca avançada, que é um multiagente. É onde a gente volta aqui para o nosso slide, né, para o nosso mapa mental, e a gente vai ativar o multiagente. A gente viu na busca simples que é um agente que vai lá, procura em alguns sites e fornece a resposta e constrói a resposta. O Deep Research é diferente porque ele passa por um processo de planejamento de como realizar aquela busca. Ele vai fazer. O planejamento nada mais é do que desdobrar a solicitação do usuário de modo a garantir uma maior eficiência na busca, na pesquisa. Então ele vai, por exemplo, se eu peço, escreva um texto sobre liberdade de expressão e eu ativo lá a ferramenta investigar. Nesse caso, ele vai fazer uma série, o ChatGPT, ele vai fazer uma série de perguntas para que eu devo responder para que essa solicitação seja cumprida da melhor forma possível. Ele vai perguntar: você quer que eu procure apenas no Brasil ou pode ser de outros países? Você quer um relatório completo, com jurisprudência, com doutrina, ou você quer que eu foque apenas na doutrina? Né? Ele vai fazer um checklist, ele vai fazer um plano, né, de ação, e uma vez que ele desenha esse plano, ele ativa vários modelos, vários agentes que vão sair procurando. Né? Então, esses agentes vão procurar, vão conversar entre si, ou seja, vão tentar conectar as buscas que são feitas, que são realizadas, e a partir do que ele construiu nessa pesquisa, né, do contexto que ele criou através dessa pesquisa, ele produz o relatório com bastante qualidade, né, com bastante detalhes, com bastante profundidade. O ChatGPT, às vezes ele passa meia hora, 40 minutos para produzir um relatório, para fazer uma pesquisa, e às vezes produz relatórios de 40, 50, 60 páginas. Então é algo realmente bem completo, né? O que ele faz, é incrível o que ele faz. Um ponto característico também desses modelos é uma certa transparência. Transparência sobre onde eles estão buscando a informação. Transparência sobre o que eles estão fazendo. Eles pensam em voz alta. A gente consegue ver o pensamento deles enquanto ele pesquisa. No sentido de dizer. É interessante porque eles têm uma certa autonomia. É o próximo tópico. Eles atuam numa rede de conexão com uma certa autonomia. Então você pede lá, faça uma busca sobre liberdade de expressão, né, e foque na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né, se eu peço isso aqui para ele vai desdobrar isso aqui num plano mais detalhado, mas na hora que ele está procurando, ele vai procurar, eu encontrei essa informação aqui, e pode ser que eu consiga mais coisas sobre isso em outro site. E aí eu vou procurar também nesse outro site. Eu vou procurar. Ele diz isso. A gente consegue ver ele falando isso com transparência. E nisso é bom porque você consegue ver como ele produziu e ele vai citar a fonte, mas nós perdemos um pouco da capacidade de dirigir a máquina. Por isso que eu coloquei aqui limitação de engenharia de prompt. Ele não obedece à máquina porque ele foi construído para ser mais autônomo, para ter uma expertise em pesquisa, que consegue fazer uma pesquisa de qualidade, mesmo que o usuário não saiba conduzir essa pesquisa. Então, por isso que ele vai ganhar uma autonomia e dificilmente você vai conseguir controlar a máquina para que pesquise apenas no site X, em determinado site. Ele não faz isso. Ele sai buscando onde ele acha que a informação pode ser encontrada. Né? Então, ele tem essa limitação em relação à dirigibilidade, no sentido de o poder do usuário controlar a pesquisa. A pesquisa ela tem um grau de autonomia, porque esses agentes têm expertise, foram treinados para fazer uma pesquisa com autonomia e pensando em voz alta e desdobrando
a pesquisa conforme ele entende que pode ser mais promissor encontrar o resultado, né? É interessante isso, mas às vezes é ruim, né? Porque às vezes ele vai por um caminho, né, que a gente não queria que ele fosse, e ele às vezes até encontra uma resposta inesperada, mas muitas vezes a gente sabe que a fonte é aquela ali e ele vai para outro lado, né? Não vai exatamente para onde a gente direciona ele, né? E aqui vem uma das principais limitações, sobretudo para nós do direito, que é o fato de ele ser. Essas ferramentas de Deep Research, elas consultam basicamente os sites indexados, os sites públicos, aqueles sites que a gente pode encontrar, por exemplo, no Google, no Bing, o que estão na web, né? Os que são acessíveis publicamente através da web e que estão indexados nos sites de buscas. Por que que isso é importante? Porque tem muita informação na web que não é pública, que, por exemplo, está protegido por paywall, né? Páginas de jornal, né? Revistas científicas, algumas delas não são públicas no sentido de serem acessíveis livremente. Elas são acessadas apenas mediante pagamento, ou mediante um cadastro, ou mediante algum tipo de caminho específico, e que, portanto, elas não estão na web no sentido aberto, elas estão mais na Deep Web, não no Dark Web, na Deep Web, ou seja, elas estão fechadas para indexação no, é, no Google. Você não vai encontrar, por exemplo, o inteiro teor de um artigo publicado no New York Times, porque para acessar você tem que ser assinante, e aí esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, a ferramenta Deep Research pode ser que não pegue. Isso vai afetar também jurisprudência. Jurisprudência. Os nossos sites de jurisprudência, os nossos bancos de precedentes, eles são abertos, né, são públicos, mas eles não estão na web. Eles são Deep Web. Eles não estão indexados, né? Então, por exemplo, você até consegue encontrar precedentes que lá do Jus Brasil, por exemplo, mas apenas aquela parte que ele disponibiliza ao público. Se você quiser o inteiro TU, você tem que pagar, tem que assinar, tem que fazer um cadastro, e aí o inteiro TU você não vai conseguir acessar pela, pela página principal, digamos assim, que é aquela que está na web. Mesma coisa a jurisprudência do Supremo. Os precedentes do Supremo, elas estão na base da API do Supremo que não está indexada. Você, para procurar um precedente do Supremo, um específico, mais específico, você não vai encontrar no Google. Você vai ter que ir na página do Supremo, é de graça, é aberta, no sentido de ser pública, né? Mas não está na web, não está indexada. Então você vai ter que ir na página de jurisprudência, fazer a pesquisa, encontrar o precedente e a partir daí você vai ter acesso a ele. Mas você não consegue acessar pesquisando apenas no Google, a não ser que seja algo que seja muito famoso, muito conhecido e que esteja indexado, né? São poucos, não vou dizer que poucos, tem muitos precedentes indexados, mas nem todos os precedentes estão indexados. Eu diria que a maioria não está indexados, porque os que são indexados são aqueles mais famosos e que geralmente foram publicados em outros sites. Então, às vezes a gente consegue ter acesso à jurisprudência do Supremo, porque o Conjur disponibilizou a jurisprudência, colocou lá o PDF, o arquivo. Aí, nesse caso, a ferramenta vai conseguir encontrar. Mas se for para entrar na página de busca do Supremo para fazer a busca, o Deep Research não faz. Ou seja, nós teremos limitações de pesquisa jurisprudencial usando o Deep Research, a não ser de um modo mais genérico, a não ser aquilo que esteja em artigo científico, a não ser aquilo que seja mais famoso. Se for uma pesquisa muito específica, muito provavelmente a ferramenta não vai ser tão útil para o nosso propósito. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, porque eu quero prosseguir nessas limitações. O Deep Research, apesar de ser uma ferramenta de busca muito acurada, raramente você vai ter um problema com ela em termos de precisão, de qualidade, mas ela ainda assim ela pode ter alucinação, né? Muito pontualmente, muito raramente, mas como ela garante ali a fonte, você pode conferir. E as alucinações quase sempre são erros de interpretação. Então, por exemplo, a notícia começa falando sobre que a violência no Brasil
aumentou 50%, digamos assim, né? Existe aqui começa o texto assim, mas a manchete é violência no Ceará reduz, né? Você coloca ali, o título diz uma coisa, mas o começo do texto diz outra coisa. Pode ser que ele confunda essas informações e coloque algo que se refira ao Brasil como sendo do Ceará, né, algo específico do Ceará, e aí ele interpreta erradamente essa informação. Pode acontecer isso, mas ele dá a fonte da informação e você tem como conferir, né, exatamente isso. Outro problema é que em muitas situações ele sai buscando a informação e ele não tem ainda uma capacidade muito alta, né? Ele tem essa capacidade, mas não é tão alta de distinguir a qualidade das fontes. Ele sabe que tem fontes científicas que são mais validadas, né, que têm mais credibilidade, mas ele pode pegar, por exemplo, informação de blog, informação do Reddit, de fóruns, e trazer como se fosse a informação 100% validada, né? E nem sempre às vezes são só rumores, são só opiniões que estão ali em blogs, e aí, portanto, ele tem um pouco de dificuldade de fazer essa distinção sobre a qualidade da fonte, a credibilidade da fonte. Também ele muitas vezes não consegue fazer uma atualização da fonte, né? Por exemplo, se você pede, né, qual é a janela de contexto do Claude, né? Muitas vezes ele vai lá e encontra uma fonte que diz que é 100 mil, que era no começo ainda do Claude, ali em 2023, e vai dizer, são 100 mil tokens, o Claude tem 100 mil tokens, quando na verdade hoje, né, o Claude 3.7, o 3.5 são 200 mil tokens. Então ele tem essa dificuldade também de fazer a atualização da informação. Nesse caso, você teria que dirigir a pesquisa para delimitar qual é o prazo, né, qual é o período da pesquisa que você quer. E, como eu falei, ele não tem consulta a bases fechadas. Se você quiser, né, direcionar ele, pesquise apenas no High Online, pesquise apenas no JOSTOR, ele não vai fazer isso porque essas bases não são abertas. Essas bases só são acessadas mediante cadastro e assinatura, pagamento, né? E, portanto, o que elas disponibilizam muitas vezes é apenas o resumo do artigo, né? E aí o resumo ele tem acesso, mas não vai ter acesso à íntegra do artigo. Ou também base de jurisprudência, né? A não ser aquelas que estão indexadas, aquelas que você consegue acessar pela web. Boa parte da jurisprudência dos precedentes não estão acessíveis e, portanto, tem limitação para pesquisa de jurisprudência. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o prompt, né? Como é que a gente trabalha uma engenharia de prompt para fazer uma pesquisa bem feita. Mas antes eu quero mostrar para vocês a ferramenta Minha Ação e queria também fazer o seguinte, porque eu acabei de falar, né, que para pesquisa de jurisprudência ela não é boa, né? E de fato, ela é limitada para pesquisa de jurisprudência. Dá para fazer pesquisa de jurisprudência? Dá, né? Mas não vai ser completa, né? Ela vai ter lacunas, porque não vai estar acessando a base de dados. Nós temos até alguns recursos, algumas ferramentas, como por exemplo o Operator, né? Que poderia ir na página do Supremo, né? E entrar lá na página do Supremo e fazer a pesquisa para a gente. O Operator é um agente que faz coisas, que tem o poder de acessar o site, mas ele ainda é muito incipiente, ele é muito verde ainda para fazer uma pesquisa de qualidade, né? Mas é interessante porque se você abre aqui o Operator, você pode pedir para ele, né? Vou mostrar aqui para vocês, faça uma pesquisa na página do STF, jurisprudência, sobre liberdade de expressão. Nesse caso, aqui não é o Deep Research. Aqui, o Operator é um agente diferente, é um agente que faz coisas. Deixa eu para vocês. Ok. Pesquisa específica. Apenas busque o inteiro teor de um acórdão. Eu vou pedir para ele buscar o inteiro teor de um acórdão e aí ver aqui. Qualquer um. Faz muitas perguntas. Aqui, agora sim, agora ele é Operator em ação. O que é o Operator? É uma ferramenta que entra num computador, acessa o site que a gente pediu, ele está acessando o site do Supremo, a gente consegue enxergar isso.
Ele foi na página do Supremo, fez uma busca, né, encontrou a página do Supremo, entrou na página do Supremo, né, vai fazer uma pesquisa, vai entrar na jurisprudência do Supremo, né, vai botar liberdade de expressão e vai trazer aqui um acórdão para a gente, né? Vai baixar um acórdão para a gente. Isso daqui, né, é legal, do ponto de vista porque fantástico, a gente consegue antever qual vai ser o futuro da humanidade a partir daqui, né? Vão ser as máquinas trabalhando para a gente, fazendo isso para a gente, mas aqui é muito lento ainda, é muito incipiente para ser algo factível do ponto de vista da utilidade prática. Então, nesse caso aqui, a gente poderia orientar alguns nomes, a própria máquina poderia desenvolver alguns mecanismos, alguns nomes de busca, né? Iria lá e, portanto, procuraria, eu não sei se ele vai conseguir encontrar o inteiro teor. Mas veja que ele está indo lá, eu tô sem as mãos aqui, meus irmãos estão aqui, é ele que está fazendo tudo, mas deu para entender. Eu não quero focar aqui no Operator, isso aqui é outra ferramenta, mas a única forma que a gente teria de fazer pesquisa de jurisprudência, né, de modo mais eficiente na base de dados do Supremo seria desse modo que é bem infactível. Mas temos outra ferramenta que dá para fazer pesquisa de jurisprudência bastante razoável, bastante boa, que é a desenvolvida pela Jus Brasil. A Jus lançou uma pesquisa de um sistema de jurisprudência que lembra muito o Deep Research, né? Para dizer a verdade, lembra mais o Notebook LM, porque é uma ferramenta que, como a gente vai te mostrar aqui para vocês, vou colocar liberdade de expressão no STF. Então, basicamente, o que ele vai fazer é ativar um modelo que vai fazer uma busca para a gente na base de jurisprudência do STF, sendo que, nesse caso, o Jus Brasil tem essa base dentro dele. O Notebook LM, só para que a gente faça essa comparação, é uma ferramenta em que o usuário pode inserir o conhecimento, por exemplo, 50 livros, e fazer uma pergunta. A máquina vai consultar os 50 livros e vai extrair desses 50 livros a resposta que o usuário pediu, que solicitou. Aqui é a mesma coisa, com a diferença, né, que ela tem uma limitação de quantidade de precedentes ao mesmo tempo, se eu não me engano, ela busca em 50 fontes ao mesmo tempo, encontrou aqui 40 decisões sobre liberdade de expressão e trouxe aqui uma lista de decisões do STF sobre liberdade de expressão e um relatório, né, que sintetiza os principais casos. Então aqui é um modelo mais próximo ao Notebook LM, mas que hoje, né, para a jurisprudência, é o mais completo. É o que a gente tem mais confiança em certo sentido, porque ele não está acessando apenas a web. Ele está acessando uma base de jurisprudência montada especificamente para isso. Então, se o intuito da pesquisa for pesquisa de jurisprudência, a ferramenta mais eficiente hoje, no atual estágio, é essa ferramenta da Jus Brasil, né? Voltando para o nosso Deep Research, o Deep Research, eles são muito parecidos, né, na forma de resposta, mas nós temos duas diferenças aqui, tanto em relação ao ChatGPT e ao Gemini, porque eles fazem um pré-plano antes de iniciar a pesquisa, e o plano que o ChatGPT faz é por meio de um checklist que o usuário vai responder. Então dá um pouco mais de trabalho do que o Gemini. O Gemini ele cria um plano prévio e pergunta se o usuário concorda com aquele plano. Aí se concordar, ele começa a pesquisa. Os outros já começam a pesquisa criando um plano próprio, iniciando independentemente da vontade do usuário, né? Ele já basta uma solicitação. O ChatGPT e o Gemini exigem duas solicitações, né? Então vamos fazer aqui uma pesquisa, né? Qual a posição do STF sobre discriminação religiosa? Aqui, só para que vocês tenham ideia, eu estou pedindo sabendo que a fonte não vai ser boa. Eu quero mostrar para vocês que nós não vamos ter aqui uma qualidade tão completa de resposta, porque ele vai buscar apenas naquilo que está público. E aí a gente consegue enxergar isso. Eu vou pedir aqui para ele faça. Aqui não ainda depois eu vou trabalhar um pouco em engenharia de prompt, né, para que a gente mostre como é que a gente direciona melhor isso daqui, mas eu quero fazer primeiro uma experiência mais simples, mais rápida, para que depois a gente consiga fazer algo mais robusto.
Eu preparei aqui um prompt, um esquema de prompt que a gente vai ter mais poder, né, de utilizar essa ferramenta com o máximo cuidado, né, que inclusive é mais uma ferramenta que eu estou incluindo no curso de escrita jurídica com inteligência artificial, né? Como eu falei para vocês, o curso de escrita jurídica com o ChatGPT, né, que ele existe desde 2023, um curso pioneiro, um curso que inovou e que revolucionou, né? Mais de 5.000 alunos já fizeram esse curso com índice de aprovação altíssimo. E que eu sempre, a cada 6 meses, eu atualizo, eu renovo, mas eu senti a necessidade agora em 2025 de alterar radicalmente esse curso, né? E nós vamos lançar agora em abril, né, um novo curso, que é o curso de escrita jurídica com inteligência artificial, porque não dá mais para se limitar ao ChatGPT. O ChatGPT continua sendo a ferramenta base, mas a gente tem agora o Claude, tem o Notebook LM, tem o Gemini, tem o Grok, tem o Perplexity, que são ferramentas, muitas delas gratuitas, que nós vamos usar com muita eficiência na nossa atividade. E aí eu estou repaginando completamente o curso de escrita jurídica para incluir essas novas inteligências artificiais, e uma das ferramentas é o Deep Research, e aqui é uma prévia daquilo que vocês poderão encontrar no curso de escrita jurídica, com ChatGPT e outras inteligências artificiais generativas. Então vamos lá. E aí, nesse caso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, uma sugestão de como é que vocês vão poder extrair o máximo dessa ferramenta, né? Porque o segredo aqui é que, apesar dessas ferramentas terem uma certa autonomia, o segredo é que você pode direcionar para alcançar uma melhor qualidade. Você tem limitação em engenharia de prompt, ou seja, os prompts mais elaborados não são necessários nessa ferramenta, mas a gente consegue pensar melhor um prompt para conseguir fazer uma pesquisa mais eficiente, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, qual a posição do STF sobre discriminação religiosa? Faça um relatório, eu vou pedir para ele fazer apenas uma tabela, não vou pedir para ele escrever um relatório, faça uma tabela com as principais, com todas as decisões encontradas, no formato, número, deixa eu ver se fatos, questão jurídica. Aqui, pessoal, é só para que a gente faça por que eu estou fazendo isso? E resultado. Por que eu estou fazendo isso? E eu vou colocar logo aqui, porque eu sei que o ChatGPT vai fazer algumas perguntas, né? E eu quero fazer uma coisa mais simples, eu não quero fazer nada complexo, porque se a gente fizer algo muito complexo, ele vai demorar 30 minutos, 40 minutos. Talvez até demore, né, esse tempo todo. Eu não coloquei o botãozinho investigar. Deixa eu fazer aqui, vou abrir um novo. Eu teria que colocar o botãozinho investigar, apertei no botão investigar, a partir de aqui eu ativei o Deep Research e pronto. Você quer apenas STF, a partir de 2000. Coloquei, eu sei que não tem decisões antigas, então vou colocar aqui 2000. Algo mais rápido. E eu pedi uma pesquisa mais rápida, porque eu sei que o chat. E eu quero mostrar também limitação. Aqui é um uso errado da ferramenta, né, no sentido de que, né, nós vimos que o ChatGPT ele não é bom. Aliás, o ChatGPT. O Deep Research ele não é bom em jurisprudência, porque ele não vai buscar a base de dados oficial. Ele não vai entrar na página do Supremo para fazer a pesquisa. Ele vai buscar naquilo que está indexado, vai trazer boas respostas, né, sobre isso, mas vai perder alguma coisa, como a gente vai ver. Eu vou colocar também no Gemini, né? E vocês viram que o Google, que o ChatGPT, ele fez um questionário, né? Ele perguntou algumas coisas. Eu não fiz, mais uma vez, eu não fiz o pesquisa avançada. Deixa eu colocar aqui o New Chat, Deep Research, apertar na ferramenta Deep Research e colocar aqui novamente. E aí ele vai fazer o plano, né? Tá fazendo o plano. Enquanto ele faz o plano, eu vou colocar isso aqui no Perplexity e também vou colocar no Grok, né, que são as 4 ferramentas, até onde eu sei, que hoje disponibilizam essa ferramenta. O ChatGPT, antes de fazer a pergunta, de fazer a pesquisa profunda, ele faz esse questionário, ele pergunta algumas coisas para o usuário
e começa a fazer. E aqui a gente consegue, aqui é a transparência que eu falei para vocês. É o fato de ele pensar em voz alta, ele fazer a pesquisa em voz alta. Todas as ferramentas fazem isso, pensam em voz alta, trazem o passo a passo que foi dado para fazer essa pesquisa. O Gemini, ele tem uma coisa que eu gosto mais, né, do que o Google, que é o fato de ele apresentar um plano, né? Ele apresenta um plano de pesquisa e se você concorda com esse plano, inicia logo, né, ao invés de você ter que responder. Então é mais prático isso daqui. Mais uma vez ele está pensando. O Gemini está pesquisando aqui, ó. Eu pedi para ele pesquisar no Supremo. Você vê que ele foi na página do Jus Brasil, na Notícias do Supremo, no Conjur, né? Mas não entrou na jurisprudência do Supremo, porque a jurisprudência do Supremo, né, não está indexada. Né? Então ele vai. Essas são as fontes que ele busca. Aqui também, veja que o Grok ele tem muito viés de inglês. Né? O Grok, ele muitas vezes, inclusive, responde o relatório em inglês, né? Mesmo que você peça para ser em português, ele responde em inglês. Está pensando, basicamente, as fontes que ele está indo, quase todas são fontes em inglês, né? E, portanto, ele vai encontrar aquilo que está em inglês, aquilo que tem jurisprudência em inglês. Está construindo, né? Encontrou 4 casos aqui interessantes. Foi o mais rápido, veja que o Grok, né, respondeu em primeiro lugar. Trouxe 3 casos, né, aqui para a gente. Cumpriu aquilo que eu mandei, número, fatos, questão jurídica, resultado, né? Cumpriu a tabelinha bonitinha, né? E pronto. Aqui o Perplex ainda está pensando, também ainda está pensando. O ChatGPT vai demorar um bocadinho, provavelmente a gente vai ter que dar uma pausa no vídeo até o ChatGPT responder. E pronto. Então, aqui o Perplex acabou de responder. Pela minha experiência, a resposta do Perplexity ela é mais orgânica, ela é mais gostosa de ler do que a do Grok. O Grok ela costuma ser muito seca, muito topificada, né, muito sintetizada. Né? Se a gente quer um relatório mais textual, com mais informação textual, com escrita mais elegante, mais prazerosa, o Perplexity é um pouquinho melhor. E trouxe aqui, né, mas trouxe apenas 2 casos relevantes sobre discriminação religiosa, né? E portanto foi menos do que o próprio Grok em termos de quantidade de informações. Ponto interessante, ó, é que muitas vezes, se ver se eu consigo ver a quantidade de fontes, ó, o Grok ele pesquisou em 109 fontes, 109 fontes. O Perplexity pesquisou em 15 fontes. Pesquisou em 15 fontes. 18 fontes, na verdade, em 18 fontes. Isso não quer dizer tanta coisa. Muitas vezes o ChatGPT pesquisa em 10 fontes, em 12 fontes, e dá respostas melhores. Por quê? Porque ele consegue aprofundar mais em cada fonte. Ele analisa a fonte de modo mais detalhado. Né? O Grok parece que ele quer abranger o máximo de fonte possível, mas de modo superficial. O ChatGPT ele escolhe boas fontes e aprofunda essa resposta. Então, em geral, a resposta do ChatGPT é melhor por conta disso. Veja aqui o Gemini, né, a quantidade de fontes. Né? Ó, ele foi aqui, notícias do STF, mas nesse aqui, ó, jurisprudência do STF. Vamos ver o que é que ele fez. Ó, ele conseguiu pegar aqui a decisão monocrática, né? Que talvez a monocrática esteja indexada, mas o acórdão inteiro teor, ele não vai continuar. Está continuando e também o ChatGPT está continuando. E veja que aqui as fontes que ele está indo é Conjur, STF, mas provavelmente, ó, ele encontrou um material sobre liberdade de expressão no STF, que é uma fonte muito valiosa. Não sei exatamente o que é que ele encontrou, mas e aí ele conseguiu baixar essa informação, né? Aparentemente ele pegou, mas não é o inteiro teor. É um livro que tem sobre jurisprudência internacional, sobre liberdade de expressão, que está lá no STF. Então está fazendo uma pesquisa bem legal, né, bem mais profunda. Provavelmente a gente vai esperar um pouco a resposta. Vamos dar uma pausa aqui no vídeo, eu vou dar uma pausa e quando a gente tiver a resposta do ChatGPT, do Google e do Gemini, eu volto aqui com vocês para que a gente consiga ter uma... acabei de ver aqui que o Gemini respondeu, né? Então vamos ver a resposta do Gemini, né? Ok. Gemini, como eu falei para vocês, é
a meu ver, é o segundo melhor motor de Deep Research, só perde para o ChatGPT, mas ela é muito bom, é muito rápido, muito mais rápido do que o ChatGPT, faz um relatório muito bem escrito, pesquisa em boas fontes e cumpre com bastante acurácia aquilo que a gente pediu. Olha, a gente pediu a tabela, ele trouxe a tabelinha com número, fatos, questão jurídica, resultado, né? Trouxe 4 casos aqui. Às vezes ele vai fazendo várias tabelas. Pode ser que ele construa outra tabela ali lá embaixo. Não construiu. Né? Trouxe 4 casos, que não é o completo. Né? Eu vou fazer essa mesma busca aqui no Jus Brasil, né? Que a gente tem uma noção mais completa. Deixa eu pegar aqui o. Provavelmente o Jus Brasil não vai fazer a tabelinha, né? Que ele não tem essa possibilidade. Mas ele vai fazer essa busca sobre discriminação religiosa no STF. Ele limita sempre a 50 fontes, então se você quiser fazer, por exemplo, uma pesquisa acadêmica com todos os julgamentos de liberdade de expressão no STF, aqui não vai ser um bom mecanismo de busca, porque ele vai limitar a 50 fontes e provavelmente você vai ter mais de 50 casos de liberdade de expressão no STF. Então, até conseguiu fazer a tabelinha. Então, veja que interessante, né? Aqui no Jus Brasil, muito rápido que ele respondeu, né? Ele conseguiu responder muito bem, trouxe 20 decisões do STF, muito mais do que os outros, que só trouxeram 4, 3, 2, e fez aquilo que eu mandei: número, fatos, questão jurídica e resultado. Bem interessante, você tem aqui uma tabela bem mais completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos, né, que foram apresentados e 20 aqui desse lado, né, que a gente teria a possibilidade de explorar também. Né? Ele colocou 10, talvez por uma limitação de tamanho da resposta, né, do tamanho que cabe aqui nesse relatório que ele faz aqui. Né? Mas desse lado você tem mais decisões sobre liberdade de expressão. Então, bastante interessante. Vamos ver se o ChatGPT respondeu, ainda está pensando. Né? E enquanto o ChatGPT pensa, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, e aí quando ele voltar, a gente volta com a resposta, e aí eu passo logo em seguida para a nossa engenharia de prompt. Vou fazer o seguinte, né, para que a gente não perca tempo, né, enquanto ele vai pensando aí, eu vou falar em engenharia de prompt envolvendo o Deep Research. Como eu falei para vocês, aqui nas limitações e no contexto, nós temos um multiagente que tem uma certa autonomia. Quando a gente fala em autonomia de máquina, a gente perde o controle da dirigibilidade, do poder do usuário de guiar a máquina de um modo mais específico e rigoroso. Ou seja, em muitas situações, a máquina vai descumprir aquilo que o usuário manda, né? Porque ele vai seguir essa linha meio caótica de pesquisa. Caótica não, ele tem um método, né, de pesquisa, mas o usuário não tem tanto poder de controle. Isso não significa dizer que nós não podemos usar algumas técnicas de engenharia de prompt, não técnicas muito estruturadas, muito preocupadas com estrutura, mas de orientação, de diretrizes, estabelecer diretrizes de pesquisa. Basicamente, para a gente construir um prompt de qualidade envolvendo Deep Research, essa ferramenta, a gente tem que estabelecer com precisão a tarefa que é o tópico, né? O primeiro ponto é estabelecer o tópico da pesquisa, o que é que a gente vai pesquisar, né? O escopo da pesquisa, se a gente quer algo mais profundo, por exemplo, nesse caso aqui que eu fiz, era algo mais simples. Eu queria uma tabela, né, com as principais decisões do STF sobre discriminação religiosa. Né? O Perplexity trouxe 2, o Grok trouxe 3, o Gemini trouxe 4, provavelmente o Google vai trazer umas 8 e o Jus Brasil criou com 10, né, com 10 precedentes, porque o Jus Brasil é especializado nessa tarefa, diferente dos outros que são pesquisadores genéricos. Você pode delimitar e pode estabelecer nível de profundidade. Para muitas pesquisas vai ser importante estabelecer escopo geográfico. Por exemplo, quando eu estou pesquisando sobre inteligência artificial, eu geralmente estabeleço que a pesquisa deve ser em inglês, Estados Unidos, Canadá, né, que tem muita coisa sobre inteligência artificial, e China, por exemplo, e aí em chinês. E aí ele vai fazer uma pesquisa tanto em fontes em inglês quanto em chinês. É uma possibilidade. Ou incluir o francês,
também, né, o francês também, a França também tem alguma pesquisa, ou holandês, você pode. Lembrando que quanto mais você abranger, né, você está ocupando agentes é, com aquela tarefa que você está determinando. Então, se você diz, olha, faça uma pesquisa sobre discriminação religiosa nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na França, na Alemanha, na África do Sul, na Colômbia, na Índia, se você coloca tudo isso de uma só vez, a chance é que ele vai fazer uma pesquisa profunda, fraca, em cada um desses lugares. Se você pede só Brasil, Estados Unidos, por exemplo, só um ou dois, você vai ter muito mais detalhes sobre aquilo ali, porque ele vai ser capaz de jogar mais agentes naquela pesquisa específica que você colocou, né? Mas ainda assim, eu gosto de fazer, sempre que eu estou pesquisando sobre um tópico, por exemplo, sobre engenharia de prompt, vieses da máquina, vieses cognitivos, enfim, eu sempre coloco inglês e chinês, ou inglês e português, né, para que ele pesquise em inglês sempre, e também em outra língua, né? Não fique só no inglês. Você também pode estabelecer período temporal, né, para alguns momentos. Por exemplo, se eu estou pesquisando sobre inteligência artificial generativa, eu posso estabelecer a partir de 2024, a partir de 2025, a partir de 2023. É, por exemplo, eu quero saber qual é a janela de contexto do Claude. Eu não vou colocar para ele pesquisar artigo de 2022, né, nem 2023. Eu vou pedir para ele pesquisar a partir de 2025. Ele vai pesquisar nas fontes a partir de 2025. Então você pode pedir, fazer essa delimitação temporal e ele vai cumprir razoavelmente bem. Não vai ser tão preciso, mas ele vai seguir um pouco essa lógica da pesquisa temporal. Outro ponto é um direcionamento das fontes. Também aqui a gente não tem um grau pleno de controle, mas a gente pode estabelecer qual é o idioma de pesquisa que ele vai pesquisar. Se eu estiver pesquisando sobre direitos fundamentais, eu gosto de botar em alemão. E ele vai me ajudar na pesquisa em alemão. Às vezes eu tenho curiosidade e quero saber da China. Como é que é os direitos, como é que são os direitos humanos na China. E aí ele vai pesquisar em fontes chinesas, né? Sempre lembrando que é, vai depender da disponibilidade da informação na internet, né? Então pode ser que aquela informação ele não tenha muita coisa sobre a China, né? E aí, portanto, não vai ser uma pesquisa completa sobre direitos humanos na China, porque o que está disponível na web não é tudo, né, sobre a China. Você pode pedir também direcionar para que ele pesquise em sites específicos e determinadas categorias, né, de qualidade de pesquisa. Por exemplo, você pode pesquisar fontes acadêmicas. Aí dentro das fontes acadêmicas tem os artigos científicos, tem os preprints que eu gosto de pesquisar. Quando eu pesquiso sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, eu coloco alguma coisa de preprints. Preprints são aqueles artigos científicos que ainda não foram publicados. E aí, portanto, você tem o poder de conseguir gerar texto de qualidade, buscando aí nessa busca dos preprints que serão ainda publicados. Uma tendência, vanguarda, é a última coisa que saiu, a mais recente, a mais atual sobre o tema. Você pode colocar, por exemplo, ele pesquisar no Archive, né, que é um site da Cornell, Archive, né, com X, que, que coleciona, né, que cataloga os preprints. Você pode pedir para ele no PubMed, no Google Scholar. Ele não vai pesquisar no JOSTOR ou no High Online, que são bases fechadas, né? Mas nessas abertas ele vai tranquilamente. Pode pedir para ele direcionar para procurar em dissertação em tese, né? Sobretudo aquelas que estão públicas na internet. Aí você é muito bom, eu gosto também de incluir dissertações de mestrado, teses na minha pesquisa e, sobretudo, quando eu estou trabalhando com tópicos como, por exemplo, vieses cognitivos, dependendo do tópico, liberdade de expressão, qualquer tópico acadêmico, você pode pedir para ele direcionar para os reviews, né, para as revisões de literatura, survey, que é a forma de também ser uma compilação do que já saiu, e capítulos de livros, são bastante, fontes bastante, se tiver isso na internet, né, se tiver indexado, você consegue direcionar para isso. Eventualmente, para alguns tópicos, você pode pedir para ir para fontes não acadêmicas, você pode direcionar para ir para newsletters de especialistas, né, sobretudo esses tópicos né, de como fazer, né, de dicas práticas, dicas de restaurantes, dicas de viagem, né? Então você pode ir para blogs de referência, até mesmo material, por exemplo, de tecnologia também, muitas informações valiosas a gente encontra em
comunidades, fóruns especializados. Tudo isso aqui você pode direcionar a pesquisa, né, já de cara para que melhore mais. E o formato da resposta. O formato da resposta é importante, né, a gente direcionar, porque a gente pode estabelecer a pesquisa para um público leigo, um público especializado, pode delimitar a estrutura, se é algo mais informal, se é um guia prático, um playbook, né? Se vai ter tabelas, né, como eu coloquei lá naquele prompt, se vai ter elementos visuais. Até onde eu sei, o único que coloca elementos visuais, mas ainda assim de modo muito incipiente, é o ChatGPT. O ChatGPT coloca elementos, pode colocar elementos visuais na resposta, mas não é tão boa, né? Não é perfeito. Né? Você pode pedir um sumário executivo, pode pedir glossário, né? Se você estiver trabalhando com um tema novo ou quiser criar um material para distribuir para os seus alunos, você é professor, né? Quer construir um material que os alunos possam consultar, você pode pedir para a máquina, para o modelo, criar um glossário ao final do texto, e ele vai criar um FAQ, né? Um Q&A, né? Perguntas e respostas. Né? Pode pedir o estilo de citação se você já estiver fazendo um pré-arquivo, né? Um pré-artigo, né? Você pode pedir que ele cite no formato APA, no formato ABNT, e ele vai fazer isso automaticamente. Você pode estabelecer o comprimento do tamanho do relatório que vai ser produzido. Pela minha experiência, o ideal é você pedir até 50 páginas. Ele vai sempre produzir menos, nunca vai produzir exatamente o que você pede. Geralmente você pede 50, ele produz 30. Você pede 20, ele produz 10. Aí você poderia pensar, vou pedir 100, vou pedir 200 porque ele vai produzir 100 ou 50 páginas. Não é bem assim, porque se você pede 200, ele vai dar um bug. Na hora que ele vai tentar cumprir, eu já tentei isso. O normal, né, é esperado, é possível que na hora que ele estiver produzindo o relatório ele dê um bug e diga, olha, continuo depois, né? E aí fica pela metade o material que ele está produzindo. E importantíssimo, né? Importantíssimo, você delimitar o idioma de saída. Se você quiser que o idioma seja português, eu acredito que todos vocês vão querer produzir respostas em português, é bom deixar isso explícito. Se você não coloca isso explícito, corre o risco, porque ele está pesquisando em inglês, está fazendo ali um pensamento em inglês, pode ser que ele responda em inglês, a resposta dele seja em inglês. E isso, né, é meio frustrante, porque você criou ali um relatório longo e importante e não foi no idioma que você quer. Vou passar para vocês aqui para a resposta do ChatGPT. Deixa eu tirar aqui essa parte. Porque o ChatGPT ele foi exatamente só na tabela, né? Ele fez uma pesquisa, 5 minutos pensando, ele passou 5 minutos para produzir essa resposta. Eu não sei exatamente em quantas fontes, 19 fontes ele pesquisou, bem menos do que os outros, mas a gente consegue ver aqui, ó, que ele produziu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decisões. As fontes principais foram Conjur, né? Não foi do STF propriamente dita, né? Então ele pegou as fontes aqui do Conjur e construiu uma tabela com 9 precedentes. O Jus Brasil ganhou com 10, porque obviamente ele é especialista nisso. O Gemini foi o próximo, né? Seguido do Perplexity, do Grok e depois do Perplexity. Mas enfim, esse aqui é o pesquisa avançada, pesquisa profunda. Eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês. Vou colocar aqui nas duas telas para que a gente consiga fazer com mais clareza. Eu vou montar aqui um prompt para vocês verem, né, para dizer como é que é mais ou menos um prompt, né, bem simples. Eu não vou fazer nada mais estruturado, só para que vocês vejam como é que a gente pode fazer. Eu vou pedir aqui, por exemplo, ó, apertar nesse botãozinho, né? Faça uma pesquisa profunda sobre crença do mundo justo. Aqui é a nossa tarefa, né? Esse é o primeiro passo, né? É a tarefa, delimitei o tópico, crença do mundo justo. Agora vamos estabelecer o escopo. Quero uma pesquisa abrangente com nível acadêmico de alta qualidade. Eu quero que seja uma profunda acadêmica, de especialista, né?
Pesquise em estudos dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Em tese, Reino Unido seria Europa, mas eu estou colocando aqui para que ele destacar o Reino Unido também, que é uma fonte importante nessa área. Não estou colocando o Brasil, porque eu sei que o Brasil não tem muitos estudos, né, sobre esse tema aqui especificamente. Mas poderia ter colocado o Brasil, né, poderia sem problema. Vou colocar aqui, foque em todos os estudos publicados a partir de 1950. Vou colocar aqui. Eu sei que esse tema ele surge mais ou menos em 1970, mas eu quero um pouquinho de prévia, o pré, o pré-análise. Agora as fontes. Aqui eu posso direcionar, por exemplo, as fontes acadêmicas deverão ser em inglês. Eu quero que ele pesquise só em inglês, nesse caso aqui. Poderia pedir também espanhol, português, mas eu quero que ele pesquise só em inglês. Vou pedir para ele foque em revistas científicas de psicologia, que é o tema da área, psicologia. Privilegie artigos de compilação, de revisão e de capítulos de livro. Capítulos de livro. Deixa eu ver o que tem mais. Fontes acadêmicas, blogs, estado da arte. Indique o estado da arte e as tendências. São expressões para sinalizar para uma pesquisa que a gente pode colocar. Foque nos autores de referência e nas instituições de ponta da pesquisa. Aqui mais uma vez bem aberto, né? Se eu soubesse quais são eu já indicaria, mas como eu não sei, eu estou deixando que a máquina faça essa pesquisa. E veja que aqui eu não estou estruturando, não estou fazendo nenhum. Né? Agora vamos para o relatório final. Né? O relatório final deverá ser escrito em português e deverá conter elementos visuais, como imagens e tabelas. Faça também uma tabela com os principais estudos e as seguintes colunas. E aí eu posso colocar, só para ter um controle, título, metodologia, resultado. O que mais? O relatório deverá conter 50 páginas. Aqui eu poderia fazer estruturado esse prompt de modo em Markdown e tal, mas não precisa. Né? Ele vai conseguir entender e vai fazer bastante bem. Já coloquei o idioma de saída. Ok, aqui eu acho que já está pronto. Eu vou guardar esse prompt também para copiar para os outros, né, para comparar. E agora eu posso dar esse comando. O ChatGPT ele vai pedir algumas coisas, sempre pede. Você deseja que o relatório cubra somente crença no mundo justo ou deseja também aplicações em áreas? Eu vou pedir aqui direito. Traga também algumas aplicações no direito. Foco temático. Você quer uma abordagem mais teórica? Também deseja incluir práticas, implicações práticas, teórica e prática. Vou pedir os dois. Elementos visuais. Além de elementos visuais, deseja gráficos estatísticos? Sim. 4. Autor de instituições. Alguma instituição autor específico? Não. 5. Formato. Eu vou pedir aqui ABNT. 5. ABNT. E aí pronto. A partir de agora, a gente dá o comando e vou repetir aqui esse mesmo comando nos outros, no chat, Deep Research, e deixar aqui rolar. Vamos colocar aqui também nova. Né? A vantagem também de você ter essas ferramentas, está faltando o Grok, não é isso? O Grok, pronto.
Deep Research, a vantagem de você ter essas ferramentas gratuitas, aqui no caso eu estou com a versão paga apenas do ChatGPT e do Gemini, as outras eu estou usando a versão gratuita. É que você pode fazer essa ativação mútua e na hora de construir a resposta você pode comparar, né, qual é a melhor para poder ter um resultado mais completo, mais profundo. Pode inclusive pegar os relatórios, jogar no cloud e o cloud vai construir, né, um relatório único a partir de tudo que foi produzido. Mas o relatório que o ChatGPT e que o Gemini produzem já são bem completos. Eu vou deixar aqui rolando, né, as respostas e se você quiser, eu posso deixar também no link, né, os relatórios que foram criados a partir desse prompt que eu fiz aqui, tá? Pensando aí que é as máquinas ainda, mas o propósito aqui desse vídeo foi para mostrar essa ferramenta incrível chamada Deep Research e mostrar que é uma nova era. É uma nova era no uso dos LLMs, porque desde o início, quando a gente começou a usar os LLMs, a nossa ideia era que o ChatGPT, o Claude, eles eram ferramentas muito mais de transformação em que o usuário era o curador do conhecimento. O usuário tinha o poder de selecionar o conhecimento que iria gerar a resposta da máquina. Porque a máquina, se a gente baseasse apenas no conhecimento parametrizado ou naquela busca simples na internet, ela não dava boas respostas. Agora a gente está experienciando, né, um momento diferente. Um momento em que os agentes, né, esses modelos de inteligência artificial, são bons também em pesquisa. Conseguem fazer pesquisas de qualidade, conseguem analisar uma quantidade enorme de textos que estão disponíveis na internet em curto espaço de tempo e, portanto, as possibilidades de pesquisa, de escrita, de criação, de aprendizagem são incríveis, né? Mudou completamente, eu ainda estou assimilando, digerindo um pouquinho essa nova realidade. Vamos ficar por aqui. Peço para que, se você ainda não é assinante do canal, curta o vídeo, assine o canal, que é a forma que a gente tem de continuar estimulado a produzir conteúdos dessa natureza, né? Divulgando aí conhecimento de ponta, conhecimento de qualidade, para que você possa avançar no seu processo de aprendizagem, no seu crescimento pessoal. Portanto, siga o canal, dê a sua curtida e se tiver interesse no material, no prompt que eu escrevi, no mapa mental, nos relatórios que eu vou produzir, eu vou deixar aqui na descrição do link tudo isso aí para que você possa ter acesso, ok? Grande abraço, valeu, até a próxima.